Espírito Santo do nosso Senhor Jesus, aquele que desceu dos céus para a salvação de todo aquele que nele crê, abençoe a sua vida poderosamente nesse dia e abra o seu entendimento para compreender a poderosa palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar de onde a gente parou no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 12, certo? Que é aquela conversa de Jesus com Nicodemos. Mas antes, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou estar postando aqui todas as semanas, que eu creio que está edificando poderosamente a sua vida e conhecendo, fazendo você conhecer mais. Eu também, né? Porque quando a gente medita, quando eu venho meditar aqui com vocês, eu também estou aprendendo muito. E eu sou muito grata ao Senhor Jesus por isso, por essas oportunidades, por Ele ter me guiado a fazer tudo isso, porque tudo parte dele, sem Ele nada podemos fazer. Então eu quero cada vez mais deixar que Ele fale. Estou fazendo esses vídeos assim, bem espontâneo, sem nenhuma edição, sem nada, para que Ele possa falar, porque esse é o intuito do canal. O intuito do canal é trazer a fé sobrenatural para nossa vida, para a gente continuar vivendo, caminhando rumo à eternidade, e para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus possam de fato se entregarem a Ele para terem uma nova vida e fazerem parte dessa família espiritual na qual a gente faz parte já, né? Então, glória a Deus por isso. Então, vamos continuar. E Jesus, ele diz assim: se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas espirituais, né? Jesus, ele estava aqui falando para Nicodemos, poxa, a gente fala das coisas terrenas, das coisas que acontecem aqui, e vocês não creem em mim? Porque Jesus, ele fala, nos evangelhos a gente vê que Jesus, ele fala a verdade na cara dos fariseus, de quem quer que seja, porque a verdade, ela tem que ser dita, meus irmãos. Ela tem que ser dita. E ele falou muito, ele já exortou, ele já você pode ver nos evangelhos, né? Ele dá os sermões, ele fala o que os fariseus, por exemplo, faziam naquela época, né? Fariseus hipócritas, né? E tudo mais. Então, ele falava das coisas terrenas também, o que estava acontecendo aqui. E o povo não crê, ainda não crê, mesmo falando daquilo que eles veem. E eles não estavam crendo. E aí ele diz, e como crereis então, se vos falar das coisas espirituais? Como é que pode, né? As coisas espirituais que não se vê com os olhos físicos, somente com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Então, meus irmãos, a gente vê que quem não tem a visão espiritual não vai discernir as coisas espirituais. Porque a própria palavra diz isso, que as coisas espirituais só são discernidas com o entendimento, com a sabedoria, com a visão espiritual. E como é que a gente busca isso, né? Como é que a gente pode conquistar essa visão espiritual? Somente abrindo o coração para Jesus. Somente abrindo, querendo, buscando se encher das coisas espirituais. Então, quando a gente se empenha, quando a gente busca, quando a gente todos os dias a gente faz um esforço para estar meditando, nem que seja em um versículo da palavra de Deus, então Deus, ele vai abrindo o nosso entendimento, dia após dia, momento após momento. Então ele vai dar para aquele que tem uma inclinação para as coisas dele. Porque se ele der para aquele que não tem, para aquele que está com uma mente só voltada para as coisas do mundo, não vai adiantar de nada. Meus irmãos, Deus é sábio. Ele não vai dar uma coisa tão preciosa
como o Espírito Santo, por exemplo, que é o Espírito dele, para uma pessoa que não quer saber das coisas dele. Porque o Espírito Santo ele vem para fazer morada aqui dentro, sobretudo para a gente ser salvo, para a gente se manter no caminho da salvação e, em segundo lugar, para a gente alcançar almas para Jesus, para a gente levar a palavra dele para os desertos, para as pessoas que estão sem vida. No deserto, quando a gente pensa no deserto, a gente já pensa num lugar que não tem nada, que é seco, que só tem o sol escaldante. Você não tem água, você não tem comida, você não tem para onde ir, você só anda, você só, cambaleia. Isso aí é o deserto desse mundo. Isso representa a alma daqueles que não têm o Senhor Jesus dentro de si. Isso representa uma alma seca, morta em si mesmo, que não tem o manancial da vida, as águas purificadoras, que representa o Espírito Santo, que representa o Senhor Jesus. Então, tudo isso que eu estou falando aqui está na palavra de Deus. Tem pontos da palavra de Deus que fala sobre isso, sobre a fonte das águas, que o Espírito Santo é representado como a fonte das águas vivas, né? A água que purifica, a água que lava, né? Então, tudo isso que está na palavra de Deus, você só pode compreender, isso só pode entrar dentro de você através da visão espiritual. Isso é algo que Deus ele vai dar. É dom de Deus, a fé, ela é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Está escrito e determinado isso. Então, é algo que vem dele, que desce do trono da graça, pela misericórdia dele. Então, o que a gente tem que fazer é buscar a misericórdia dele. E a gente só pode fazer isso com um coração humilde e sincero. Humildade para reconhecer a nossa fragilidade, para reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que somos que carecemos da orientação, da direção, da vida que Ele tem. Ou seja, é o temor para com Deus, é a gente reconhecer que não somos nada. A humildade é isso. Ser humilde não quer dizer que eu vou estar mendigando, não. Que eu vou estar vivendo na miséria. Não. Ser humilde de espírito, humilde de coração, é ter um coração aberto para receber a provisão divina, para receber uma palavra, para crer que essa palavra é para mim. A humildade de reconhecer que dependemos do soberano Deus. Aleluia. Isso faz a nossa alma se regozijar. Isso faz a nossa alma ter segurança. A nossa alma ela quer isso, segurança. Ela quer, como uma ovelhinha, tanto que tem o Salmo, né? O Salmo 23, se não me engano, que fala do bom pastor. É o bom pastor. Jesus é o pastor das ovelhas. Nós somos as ovelhas, por exemplo. A nossa alma é a ovelhinha que precisa ser guiada pelo bom pastor. Se você pesquisar um pouco sobre as ovelhas, elas são animais dóceis. Elas não são como aqueles outros, esqueci do nome agora, que são os bodes, por exemplo. Os bodes são brutos, eles quando empaca num canto, eles não saem de jeito nenhum. Enquanto que as ovelhas é o oposto, elas precisam ser guiadas por alguém. Elas precisam de segurança. Elas precisam ser cuidadas. Então isso daí é tanto que Deus ele usa esses exemplos para demonstrar, para mostrar para a gente que tem uma visão espiritual para entender que as ovelhas, nós temos que ser como ovelhas.
Ovelhas que seguem o seu pastor, que ouvem a voz do pastor e o conhecem e o obedecem. Enquanto que os bodes, eles não querem saber de nada. A pessoa fala com eles, eles estão nem aí, eles fazem o que eles querem, né? Eles fazem aquilo que dá na telha. Eles não querem, quando eles não querem fazer uma coisa, eles não fazem. Por isso que eles empacam no canto e ficam ali. São brutos, são chatos, né? Então, isso representa a pessoa que tem um coração ainda duro, né? Trancafiado, que só crê nos seus achismos, né? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. E daí que você acha isso e você acha aquilo? A palavra de Deus é a verdade, é uma só e acabou. Pode existir milhões de religiões nessa terra, nesse mundo. O ser humano pode ter criado um monte de caminhos que acha que leva até a salvação, mas não leva. Ponto e acabou. A verdade é uma só e aceita quem quer. Só que a decisão de cada pessoa vai ter colheita, vai ter resultado, vai ter consequência, mas Deus, ele avisa. Deus, ele está o tempo todo avisando. Glória a Deus por isso. Então, voltando aqui na palavra do Senhor Jesus, ele diz, como é que vocês vão crer em algo celestial se vocês não querem crer nem naquilo que vocês estão vendo, nas coisas terrestres? Aí ele continua, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Olha só, ele está comprovando aí a veracidade de tudo que ele tem dito. Ele é o Filho de Deus, ele desceu do céu para essa terra com uma missão: salvar a humanidade, se sacrificar pelo ser humano, uma graça imerecida. Foi ele que se sacrificou. Não foi ninguém, não foi mãe, não foi irmão, não foi nada, nem ninguém. Foi ele. Ele, Jesus Cristo, o Messias. Foi ele que se sacrificou. Glória a Deus. Nisso temos segurança. Que se a gente se voltar para ele, se a gente colocar a nossa vida nas mãos dele, nós, não é ninguém que vai fazer isso por nós, não. Somos nós mesmos. Ou seja, se a pessoa não tomar a decisão de colocar a sua vida nas mãos de Deus, ninguém vai poder fazer isso por ela. Ninguém. Então, por isso que Deus continua trabalhando, porque tem gente ainda que não tomou a decisão. Ainda não tomou. Ainda está nos seus achismos. Ah, será que é assim mesmo? Não, será que é isso mesmo? Eu não sei, eu estou em dúvida. Cuidado com a dúvida. Duvide da dúvida, porque a dúvida vem do diabo. Enquanto que a fé vem de Deus para crer no impossível, a dúvida ela vem do trono do diabo. Por quê? Porque o diabo lança a dúvida, a pessoa fica esperando, pensando. A dúvida, onde há a presença de dúvida, há ausência de fé. A verdade é essa. Porque a fé é definida. A fé vai e age, creu, agiu, tomar atitude, pronto. O milagre aconteceu. Enquanto que a dúvida fica, ah, mas será mesmo? Será? Não, será que se eu for para a igreja hoje eu vou ser curado? Não. Será que essa reunião vai mesmo mudar a minha vida? Será que a palavra de Deus vai mudar mesmo a minha vida? Eu não sei, porque a minha vida tá tão bagunçada. Eu já vivi tanta coisa, já passei por tanta coisa. Eu não sei se Jesus pode me ajudar. Continua crendo nisso, que você vai ver o resultado. O resultado vai ser morte eterna, meu irmão. O tempo tá passando. O tempo tá correndo. Tá correndo de uma forma tão rápida que a gente
Às vezes eu fico assim, meu Deus, já é tal hora? Já? O tempo, ele não perdoa, ele tá passando e ele não volta atrás. O ponteiro, ele não vai ao contrário, não, ele só vai. E a volta do Senhor Jesus está cada dia mais próxima. Glória a Deus, glória a Deus, e que essa verdade possa gerar em você a fé para se entregar a Jesus. Olha só isso. Se entregar a Ele enquanto há tempo, porque quando Ele chegar, meus irmãos, Ele vai levar os dele. Os que não for dele, ele vai deixar e ponto, acabou, para viver essa grande tribulação que vai pairar sobre essa terra, que já está começando. Se você ainda não vê isso, é porque de fato você ainda não crê nas coisas espirituais, nas coisas celestiais, e isso é um problema. Isso é um problema. Reconheça que isso é um problema. Porque você não imagina a veracidade do plano espiritual. Ele é mais real do que tudo isso aqui. Nesse momento há uma guerra pela sua e pela minha alma. A gente pode não ver com os nossos olhos físicos, mas existem anjos e demônios guerreando nesse momento por almas. Almas, meus irmãos, que valem muito mais do que todas as riquezas perecíveis dessa terra. Abra a sua visão. Que o Espírito Santo do nosso Deus abra o seu entendimento. Para ver, para enxergar, para compreender a verdade que Jesus tem espalhado por essa terra. Ele não está mais aqui fisicamente, mas espiritualmente ele não para. Ele está assentado à destra do Pai, glória a Deus, mas ele continua trabalhando o tempo todo para que almas entrem no reino dele. Mas a última decisão, a decisão que tem que ser tomada é sua, é minha, é nossa. Porque ele nos deu o poder de escolha, o livre-arbítrio. Ele guia a gente, ele faz de tudo para a gente abrir a visão, para a gente tomar o caminho certo, que é ele. Mas a decisão quem toma é você, sou eu, é você, é o ser humano. Então que a gente continue firme. Aqueles que já são do Senhor Jesus, glória a Deus. Continuemos nesse caminho. Continuemos buscando, porque a guerra é grande. A guerra ela não para. Não para. Que a gente continue firme. Que a gente nunca esteja satisfeito. Que a gente fique firme, vá, que avance, que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente prospere para a eternidade. Porque buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todo o resto nos é acrescentado. O resto que é aquilo que a gente precisa enquanto a gente está aqui para viver nessa terra. Enquanto a gente está aqui. A gente precisa de casa, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de vestuário, a gente precisa de comer todo dia. Deus, ele provê para aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dele, a justiça dele, que é a palavra de Deus. É claro que ele não é um mágico e que nada vai cair assim do céu. Um dia caiu, né? Lá no deserto, no tempo de Moisés, ele mandou o maná do céu. Olha só, ele mandou o maná. O povo de Israel viu pão descendo do céu, viu carne descendo do céu, viu a rocha dando água. E você pode ver que eles ainda
não creram. É isso aqui que Jesus está falando. Eu estou falando de coisas terrestres para vocês e vocês não creem. Imagina nas coisas espirituais, nas coisas celestes. A mesma coisa que a história se repete, meus irmãos. A história se repete há milhares de anos atrás, lá no deserto. Moisés levando o povo de Israel, clamava a Deus, Deus derramava o maná. Deus derramava o pão do céu para ele escolher todo dia. E Deus ele propôs, vocês vão colher o pão necessário todo dia. Vocês não guardem pão para o outro dia não, porque senão vai criar bicho. E o que é que acontecia? Tinha uns, né, que não cria na palavra, vinha a dúvida, eita, será mesmo que isso é verdade? Não, eu vou guardar desse pão aqui, eu vou guardar mais desse pão para o outro dia. Eu não sei se Deus vai mandar amanhã. Olha aí a dúvida. Aí o pão que era guardado para o dia seguinte criava mofo, bicho, e aí? Desobedeceram. Por isso que Deus fez o quê? Fez eles ficarem rodando em círculo 40 anos no deserto. Para aquela geração incrédula morrer todinha, para que pelo menos uma, no final desses 40 anos, pudesse entrar na terra prometida. A história se repete e ela está se repetindo hoje em dia. Quantos são os que não creem e vão ser como aquela geração incrédula do povo de Israel que vai ficar para trás e somente uns gatos pingados vão entrar no reino de Deus? Está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus, né? Que não sejamos somente gatos pingados, que não sejamos um pingo de gente para entrar no reino de Deus, que seja muita gente em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. A história ela tá aí, meus irmãos. O Novo Testamento ele se completa no Antigo. Você quer entender o Antigo Testamento? Leia primeiro o Novo. Primeiro a gente lê o Novo para depois voltar para o Antigo e entender o que foi que aconteceu ali. Por que Deus ele permitiu tudo aquilo dali? O livro de Ruth, meu Deus, se você tiver uma visão espiritual para ler o livro de Ruth, você vai ver o plano de salvação de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, poder trazer uma meditação sobre o livro de Ruth, que é um livro muito espiritual. Pode não parecer, porque é lá no Antigo Testamento, mas ele é um livro que Deus ele me abriu uma visão poderosa, viu? E ele mostra muita coisa ali. Enfim, em todos os livros da Bíblia, Deus fala. Só o que é preciso para o ser humano é ter ouvidos para ouvir. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse vídeo tenha edificado poderosamente a sua mente, a sua alma, tudo para que você possa caminhar passos largos até a eternidade. Em nome do Senhor Jesus, até a próxima.